mais é do que um protótipo de um motor de indução, né? Um motor de indução bifásico. Bom, aqui dentro tem o circuito de acionamento dele, o circuito de controle. Na verdade, aqui a gente tem um grande toroide de ferro com dois enrolamentos em uma configuração que gera campos elétricos aqui no interior dele, né? Isso aqui parece uma grande rosquinha de ferro e esse enrolamento, essas bobinas aqui ao redor dele gera campo magnético dentro do ferro, porque o ferro é um material ferromagnético, né? Ele conduz magnetismo, né? Então esse fluxo magnético passa no meio dele, né? São enrolamentos diferentes aqui. Então tem um campo que gira nesse sentido, que é uma fase, uma mesma fase cria esse campo, né? Tem enrolamento aqui, em uma fase alternada que ela cria um campo que vai fazer nesse sentido, campo é um fluxo de magnetismo nesse sentido. E aqui tem mais dois enrolamentos, infelizmente eles estão cobertos aqui, isolados, não dá pra gente ver, mas são dois enrolamentos, dois fios enrolados dentro do toroide, da rosquinha de ferro, que também gera um outro campo, só que nesse sentido. A corrente, por ser alternada, ela vai alternando o sentido de passagem. Então, ora o campo aqui está assim, ora ele está assim. E da mesma forma, esse outro enrolamento, essa outra fase, gera um campo assim e às vezes assim. Se houver uma sincronia entre a variação desses sentidos de corrente, eu vou ter um campo nesse sentido, passando, depois ele vai mudar para cá, depois ele muda para cá, depois ele muda para cá. Sempre nessa ordem, né? Dependendo de como estiver alimentado. Eu posso fazer também o contrário, fazer ele girar para o outro lado. O circuito de acionamento, eu tenho aqui a tensão que vem da tomada, da tomadinha ali, é uma fase só. É uma fase só que vem dali da tomada. Essa fase eu transformo em duas através de um outro transformador, de um transformador que está enrolado aqui. Então aqui eu tenho um transformador 110 que vai transformar para 220. Então eu vou ter a fase 110 indo direto da tomada e a fase que sai do transformador, que é 220. Uma das duas fases tem que receber um tratamento especial para que elas fiquem defasadas. A gente chama de defasagem, que é justamente o que cria esse sincronismo de enquanto uma está num sentido, a outra está no outro. Se eu não fizer essa defasagem, as duas vão para o mesmo lado e o rolo acaba que o campo acaba que não gira, né? Ele vai ficar fazendo esse movimento. Então, para isso, a gente coloca um capacitor em série. Um capacitor em série com a saída, né? Fazendo com que, enquanto uma fase esteja com o valor máximo, a outra está com zero. Enquanto a outra estiver com o mínimo, a outra está em zero. Então, esse campo está sempre variando linearmente e de forma rotatória, né? Eu acho que é melhor eu demonstrar para ficar mais ilustrativo. Esse daqui é um ovo de alumínio, né? Ele é condutor de eletricidade, né? Essa corrente de magnetismo induzida vai fazer com que os elétrons aqui dentro se movimentem, os elétrons aqui na superfície metálica se movimentem de uma forma que gere força e esse ovo vai acabar girando. Acho que tem que deixar paradinho, né? Para ficar um giro bem bonito. Esse ovo funciona então como se fosse o rotor de um motor de indução, né? Em vez de um eixo passando no meio de um campo girante, onde esse eixo vai girar, a gente tem uma peça de metal que responde a esse campo e realmente faz o ovo ficar em pé, né? A curiosidade é que a alusão que o criador Tesla fez dessa peça foi geralmente aquele conto do ovo de Colombo, Colombo coloca o ovo em pé na mesa diante da aristocracia da época. É isso aí. Obrigado.